Olá, pessoal. Vamos à nossa aula de Direito Tributário. Nós já falamos sobre os fundamentos do direito tributário, o Sistema Tributário Nacional, e agora estamos tratando sobre a competência tributária e falando das espécies de tributos. Bom, nós falamos dos impostos, falamos das taxas, falamos também das contribuições de melhoria, dos empréstimos compulsórios e vamos falar das contribuições. As contribuições, elas se dividem em 4 e são estipuladas na Constituição, delineadas na Constituição. Uma é a contribuição social, artigo 149 da Constituição. Fala que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais. E a competência, então, é da União. Competência tributária e legislativa de instituir as contribuições é da União. No entanto, no parágrafo 1º do artigo 149, traz uma exceção dizendo que, quando for a contribuição dos servidores públicos, esta será instituída pelos seus estados, Distrito Federal e pelos municípios. Como exemplo, nós podemos citar no estado do Espírito Santo o IPAJM, que é o Instituto de Previdência e Assistência Social Jerônimo Monteiro, e no município de Linhares, o IPASLE, que é o Instituto de Previdência e Assistência Social de Linhares. Pois bem, as contribuições também, elas podem ser das categorias profissionais. Então, são aquelas contribuições de interesse das categorias profissionais. Então, os entes estatais, ao invés de fiscalizar as categorias profissionais, as autarquias fiscalizam. Então, temos conselhos federais de medicina, Conselho Federal de Odontologia, de Engenharia, e que recebe essa contribuição da categoria profissional justamente para fiscalizar os seus profissionais. Isso tem uma repercussão de ordem prática para o Estado, porque tem que fiscalizar esses profissionais por questões de saúde pública, por questões de segurança nas atuações desses profissionais, enfim. Muito se pergunta sobre a OAB, se a OAB, essa contribuição de interesse das categorias profissionais, tem natureza de tributo ou não. Bom, tem decisões do STJ, né, nesse sentido, dizendo que a OAB é uma instituição sui generis, porque ela está vinculada à defesa do Estado Democrático de Direito. Portanto, a OAB exerce, além da fiscalização dos seus advogados, ela exerce também uma função de defesa do Estado Democrático de Direito. E, portanto, essa contribuição não teria natureza de tributo. Bom, uma outra contribuição importante para o Estado brasileiro é a contribuição de intervenção no domínio econômico, as chamadas CIDs. CID Combustíveis, por exemplo, que é muito conhecida por todos. A CID, ela tem uma função extrafiscal, esse tributo, porque o presidente da República, mediante decreto, poderá majorar ou reduzir alíquotas desse tributo. Então, é um tributo setorial, porque as alíquotas poderão ser majoradas ou reduzidas por decreto do presidente da República, e tem uma função de regulação também da economia. O exemplo foi da greve dos caminhoneiros, onde reduziu a alíquota e aí o valor do diesel ficou mais barato e as greves acabaram. Bom, uma outra contribuição importante que nós temos que dizer é a COSIP, que é a Contribuição do Serviço de Iluminação Pública. Essa COSIP, ela veio substituir a taxa de iluminação pública. Como nós dissemos em aulas passadas, a taxa de iluminação pública foi declarada inconstitucional, haja vista a impossibilidade de mensurar quem são os beneficiários daquela iluminação pública, daquele bairro, e essa iluminação pública, então, não poderia, né, ser custeada mediante o recolhimento das taxas. E aí, por isso, foi criado o artigo 149A na Constituição para trazer a possibilidade de cobrar uma contribuição que vem juntamente na conta de energia elétrica. Esse artigo está na Constituição, no artigo 149A. Bom, essas são as considerações, então, sobre as espécies de tributos que nós falamos, que são os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições, que se dividem em contribuições sociais, contribuição de interesse das categorias profissionais,
contribuição do serviço de iluminação pública e as contribuições de intervenção no domínio econômico. Pois bem, passando a outro capítulo da aula, nós vamos tratar sobre a competência tributária. Bom, o que vem a ser competência tributária? Quais são as relevâncias desse tema? Primeiro, é importante dizer que a competência tributária é o poder conferido na Constituição aos entes públicos para instituir, arrecadar e fiscalizar tributos. Esta é a competência tributária. E tem um conceito um pouco que muitos confundem, que qual a diferença entre competência tributária e capacidade tributária? Bom, a competência tributária, nós podemos dizer, no primeiro momento, que ela é indelegável. Então, se a Constituição deu a competência tributária para a União não poderá delegar essa competência ao município. Então, se a contribuição social, em regra, ela é de competência da União, a União não poderá delegar ao município para legislar sobre essa competência. No entanto, a capacidade tributária, ela pode ser delegada, sim, para outros entes. Um exemplo é o ITR, é o Imposto Territorial Rural. A Constituição trouxe em seu texto que o ITR é um imposto de competência tributária da União, ou seja, só a União poderá legislar sobre esse imposto. No entanto, trouxe a possibilidade de o município fiscalizar e arrecadar esse tributo. Então, o município fiscalizar tão somente esse tributo. E aí, o município fiscalizando, 100% do produto da arrecadação desse tributo será destinada ao município. Então, veja que a Constituição ela trouxe a possibilidade de alguns tributos, a capacidade tributária, ela ser delegada para outro ente estatal. Como exemplo, o ITR. E a Constituição trouxe essa possibilidade, por quê? Primeiro, porque o Imposto Territorial Rural é um imposto que tem uma relevância de arrecadação mínima para a União. A arrecadação é muito pouca. Na verdade, o ITR está nas mãos da União, a competência tributária, mas por uma questão de função extrafiscal desse tributo, de verificação das propriedades improdutivas, das grandes propriedades que podem sofrer um processo de desapropriação. Então, tem a função extrafiscal a função social da propriedade, a função social das propriedades rurais. Então, por isso, a Constituição andou bem em deixar essa competência tributária do ITR para a União. No entanto, a capacidade tributária pode ser delegada para os municípios e isso ocorre em vários deles. No município de Linhares, não vi ainda essa capacidade tributária ser exercida pelo município, mas em outros já havia o município, sim, arrecadar e fiscalizar, na verdade, né, esse tributo, e aí 100% do produto da arrecadação do ITR vai para o município. Você pode estar se perguntando, Rodrigo, qual a diferença do município fiscalizar ou não o ITR? A diferença é, a Constituição já estabelece, no artigo 167, que as receitas tributárias, parte das receitas tributárias da União, serão repassadas aos estados e aos municípios. E a receita do ITR, automaticamente, 50% já é repassada para os municípios. Mas se o município fiscalizar esse tributo, 100% dessa arrecadação passará a ser destinada ao município. Então, essa é a importância do exercício da capacidade tributária pelos municípios. Então, essa é a diferença entre a competência tributária e a capacidade tributária. Competência tributária dada pela Constituição aos entes estatais, não pode ser delegada. Já a capacidade tributária é uma possibilidade de delegação, caso o ente estatal fiscalize aquele tributo, e isso é possível, como exemplo, no ITR. Muito importante esta aula, né? Bom, sobre as espécies de tributos, vamos fazer um resumo do que já foi falado até agora, para recapitularmos. Primeiro, nós falamos sobre os impostos. Os impostos têm a competência tributária fixada na Constituição
E essa competência tributária da União está no artigo 153. O artigo 155 vai trazer a competência tributária dos estados e do Distrito Federal. E o artigo 156 vai trazer a competência tributária dos municípios. Então, essa competência dos impostos já está lá no artigo 153, 155, 156. Já as taxas, nós vimos que elas estão previstas no artigo 145.2 da Constituição, artigo 178 e seguintes da Constituição. E elas podem ser taxa de serviço ou taxa de polícia. A taxa de serviço, pessoal, como nós falamos, ela tem que especificar quem é o contribuinte, quem é o beneficiário, tem que ser específica e divisível e mensurar mais um pouco, pelo menos, o valor do serviço. E como exemplo, nós demos a emissão de taxa de passaporte. Para a expedição de um passaporte, existe uma taxa. E a outra espécie de taxa são as taxas de polícia, que são aquelas, pela simples disponibilidade do serviço, você tem como cobrar essa taxa. Como exemplo, nós demos a taxa de preservação ambiental, como quando o turista entra em Fernando de Noronha, a taxa de coleta de lixo, que é possível mensurar o quanto está sendo utilizado de serviço da coleta de lixo. Então, são as taxas de serviço, taxa de polícia. E as taxas, nós falamos que a competência tributária, ela é para todos os entes estatais. União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir taxas pelos serviços que forem prestar. Um outro tipo de tributo, para recapitular, são as contribuições de melhoria. Então, nós falamos que esse tributo pode ser instituído por todos os entes estatais também, para a cobrança de uma eventual obra pública que tiver e que essa obra pública tenha uma valorização imobiliária para aquela região. Então, se a obra pública for da União, poderá ter uma lei anterior que estabeleça uma contribuição de melhoria para que cobre este tributo. Se a obra for do Estado, se a obra for do município, vai ter que ter uma legislação específica de cada ente estatal, uma legislação prévia. E depois de concluída a obra, terá que se verificar se ocorreu a valorização imobiliária, porque se não teve a valorização imobiliária, não tem como se falar em cobrança de contribuição de melhoria. E você pode estar se perguntando, isso nós falamos em aulas passadas, se o imóvel ao redor daquela obra pública tiver uma desvalorização imobiliária, é possível cobrar contribuição de melhoria? Resposta: não. Porque, na verdade, teve uma desvalorização, e aí você pode dizer até da possibilidade do contribuinte ajuizar uma ação de desapropriação indireta contra o Estado, o município ou a União, para dizer, olha, o meu imóvel teve uma desvalorização e eu preciso ser indenizado. Então, essa é uma ação de desapropriação chamada indireta. Outro tributo que nós falamos, o quarto tributo, a quarta espécie, foi o empréstimo compulsório, que está lá no artigo 148 da Constituição, e fala que tem que ser instituído por lei complementar. Então, a primeira pergunta que surge é que, cabe medida provisória para regulamentar o empréstimo compulsório? Resposta: não, não cabe, porque só cabe medida provisória quando for lei ordinária, possibilidade de legislar por lei ordinária. Se só pode por lei complementar o empréstimo compulsório, não é possível medida provisória nesse caso. E além disso, o empréstimo compulsório, ele está previsto no artigo 15 do CTN, onde muitos falam que foi um exemplo, né? Tem um inciso 3, foi um exemplo vivido pelo país na época do Collor, que teve um bloqueio de várias contas. Então, fala o artigo 15, somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimo compulsório. Inciso 3, conjuntura que exige absorção pelo tempo necessário do poder aquisitivo. Isso foi os bloqueios das contas bancárias, que para muitos isso não foi mais, essa disposição, o CTN ele é anterior à Constituição de 88, então essa disposição do artigo 15, inciso 3, não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, que proíbe o confisco, proíbe o bloqueio de bens, a completa indisponibilidade do bem do cidadão,
sem qualquer outro motivo, salvo se for uma expropriação de bens, quando a propriedade, por exemplo, tem tráfico, uma plantação, né, de drogas psicotrópicas, e também trabalho escravo, né? Então, drogas na propriedade, trabalho escravo, aí sim a União pode expropriar esse bem. Seria o único caso, né, que há essa possibilidade. Em outros casos, há vedação ao confisco. Então, esse é o empréstimo compulsório. Rodrigo, o empréstimo compulsório pode ser instituído em qualquer caso? Resposta, não, né? A Constituição, ela traz que só para despesas extraordinárias, né, decorrentes de calamidade pública, e em caso de investimento de caráter urgente, de relevante interesse nacional. Bom, esse caso de coronavírus, né, uma calamidade pública atual, poderia ser instituído um empréstimo compulsório? Em tese, né, despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, ou de guerra externa, ou de sua iminência. Poderia, sim, um empréstimo compulsório. Isso é uma situação rara, tá, pessoal? Mas que é previsto na Constituição, tá? Uma quinta espécie de tributo, e o empréstimo compulsório, só relembrando, só pode ser instituída pela União, competência tributária da União. E só lembrando também, pessoal, por último, a quinta espécie tributária, que são as contribuições, né? Então, nós já demos um panorama aqui das contribuições, que estão previstas no artigo 149 da Constituição, e visam manter a ordem social, né, a saúde, a previdência e a assistência social. Bom, importante dizer também que em aulas passadas nós dissemos, olha, o artigo 5º do Código Tributário Nacional fala que tributo é imposto, taxa e contribuição de melhoria. No entanto, essa classificação ela está muito ultrapassada, porque o próprio CTN, no artigo 15 e no artigo 218, traz outras espécies tributárias, como o empréstimo compulsório e as contribuições. E a Constituição trouxe também mais duas espécies tributárias. Então, o artigo 5º, né, a doutrina fala, é unânime, que esse artigo 5º perdeu a razão, porque as espécies tributárias não se dividem só em 3, mas sim em 5. Bom, essa foi a nossa aula de espécies tributárias e de competência tributária e capacidade tributária. Eu peço para que os senhores encaminhem dúvidas, né, para o meu e-mail ou para o WhatsApp, que nós estaremos respondendo, e na próxima aula nós trataremos das limitações constitucionais ao poder de tributar, falaremos de princípios da imunidade tributária, qual a diferença da imunidade tributária para as isenções, para a não incidência, para a alíquota zero. Essa será a temática da próxima aula e eu conto com vocês nesse momento. Bom, sobre a atividade avaliativa, né, e a primeira prova, né, do semestre, por essa situação sui generis que estamos passando de calamidade pública, nós encaminharemos, né, para o Class 1 uma atividade que valerá pela prova número 1, que é a P1, que os senhores já conhecem. Então, eu colocarei lá as condicionantes, os prazos que terão que ser seguidos, e também nesse link eu colocarei vários temas para a monografia em direito tributário, caso os senhores tenham interesse de olhar e já começarem a estudar. Quem sabe você vai fazer sua monografia aí em direito tributário. Tem vários temas, vários julgados, né, do STF, do STJ. Inclusive, a maior pauta do STF atual é no campo do direito tributário, com várias discussões jurídicas, né, nesse campo, que eu vou mapear lá para os senhores terem conhecimento e fazerem uma escolha, quem sabe, na sua monografia, né, no direito tributário. Então, tudo de bom para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Tudo de bom.